Alô, queria agradecer ao secretário Barandier pela exposição. Antes de abrir aí a fala aos oradores, eu queria convidar o doutor Augusto, a doutora Carolina, que estão presentes, agradecer a presença, que foi feita por ofício, e facultar aqui a palavra, por favor, doutor Augusto. Doutor Augusto Lopes, doutora Carolina Sena, por favor. Pode fazer o uso da palavra. Boa noite, senhores. Primeiro, a promotoria quer agradecer o convite à mesa, pedir desculpa, estou praticamente sem voz, estamos recuperando, né? Dizer que, sempre que possível, a gente comparece aos eventos. Infelizmente, nem sempre é possível estar em todos. A participação da população é um item essencial nessas audiências públicas. Nós estamos tendo específicas agora, né, por região, e a gente espera que dessas apresentações possam sair alguns projetos, né, que contribuam para a melhoria do que foi apresentado à Câmara pela Prefeitura. A doutora Carolina está chegando, então eu já sou conhecido da maioria aqui. Ela está assumindo, nesses dias agora, a promotoria do meio ambiente. E queria dar uma palavrinha. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a presidência da Câmara pela audiência pública, que é um ato fundamental, né, exigido por lei para que seja aprovado o plano diretor. Sem audiências públicas, né, essa lei não seria legítima. O Ministério Público ele acompanha todo esse processo, né. É bom destacar que a revisão do plano diretor foi pleiteada numa ação judicial, movida pelo Ministério Público, uma ação civil pública, haja vista que o plano diretor anterior, em vigor, salvo melhor juízo, foi aprovado em 2002, e a legislação exige que ele seja revisto a cada 10 anos, portanto, já estava defasado. O MP ajuizou uma ação, conseguiu liminarmente uma decisão judicial, obrigando o Poder Legislativo, o Executivo, a dar início a essa legislação, que os senhores estão procedendo dessa forma. E, paralelamente, o MP continua acompanhando em procedimentos próprios. Nós temos uma equipe técnica, né, com profissionais especializados que fazem estudos em cima dos estudos que são realizados pela empresa contratada, pelo município, e fazemos questionamentos, enfim. Estamos aqui representando a sociedade, somos um órgão aberto, né, através da nossa ouvidoria, enfim, da nossa sede, à população, para qualquer questionamento que seja pertinente, nós vamos formular e vamos pleitear da melhor maneira possível. Eu estou designada esse mês aqui nessa promotoria. Vamos ver, né, como é que vai ser nos próximos meses, mas sempre há um membro do Ministério Público à disposição e, né, ocupando aquele cargo, aquele órgão, que vai estar presente, enfim. E eu vi que são várias audiências, né? As próximas são em outros bairros e tal. Existe, não sei se essa é disponibilizada no site também da Câmara. Então, nós acompanhamos pelo site ou por ata. Eventualmente, não vamos estar presentes, mas não significa que não estamos presentes, né? A presença física não vai afetar a nossa fiscalização, enfim, acompanhamento desse ato. Muito obrigada. Obrigado, doutor Augusto. Obrigado, doutora Carolina. E dizer que os nossos gabinetes também ficam à disposição, tanto com as atas quanto as filmagens. Chamar o primeiro orador, o senhor Fábio Silva. Logo depois do senhor Fábio Silva, vai falar a senhora Heloísa Freire, só para se posicionar aqui. Senhor Fábio, o senhor dispõe de 3 minutos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Fábio Silva, para os que me conhecem, para os próximos, MC Guelo. Sou morador do Morro do Estado.
vice-presidente da Chácara e do Morro do Arroz, vice-presidente da Associação de Moradores. O que eu queria saber é o seguinte, desde 2010, nós temos algumas encostas que foi caída lá na enchente do Morro do Estado, e, inclusive, na Moacir Padilha, São Sebastião e Fagundes Varela. Na Fagundes Varela já foi construída, na São Sebastião, na Moacir Padilha começou a ser construída pela prefeitura, só que parou, não sei por quê, o motivo. Mas, como eu disse, eu sou vice-presidente da Chácara e do Morro do Arroz. Então, a gente tem muitos problemas internos com encostas. Entendeu? Então, eu queria saber o plano, já que é para o centro, a gente faz parte do centro, o plano que tem para nossas comunidades. Falou? Obrigado. Obrigado, senhor Fábio. As respostas serão dadas em blocos logo no final. Muito obrigado. Senhora Heloísa Freire, por favor. Na verdade, não é a Heloísa que vai falar, ela me cedeu a palavra. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, dizer que é com muita satisfação que a gente vê a realização de 11 audiências públicas sobre o plano diretor. E aí a gente queria fazer alguns questionamentos e falar primeiro da nossa expectativa. Quer dizer, a gente vem participando da discussão sobre a cidade, essa não é o primeiro processo que a gente participa, e a gente espera que, dessa vez, as nossas propostas elas sejam ouvidas, escutadas, que se reflita sobre elas e que se acate a maior parte delas. Então, eu vou começar falando que, no artigo 15, afirma que nos objetivos específicos da macroárea é a oferta habitacional de baixa renda como uma prioridade. Mas o que a gente verificou é que, no texto do plano e nos mapas apresentados, que são anexados ao plano, nós não vimos a delimitação de vazios urbanos para a implantação de novas moradias de interesse social. Sem isso, dificilmente nós teremos uma produção de novas moradias no centro. Sem terra, não há moradia. Depois, nós não vimos também a demarcação de algumas ocupações que nós temos no centro. Ocupação de imóveis vazios e subutilizados, ou seja, que não estavam cumprindo sua função social. E, num dos artigos também, o plano diz que vão selecionar e vão atrás dos imóveis que não cumprem a função social, né? Então, que vai ser fornecida uma listagem. A gente propõe, a gente demanda que essa listagem, esse levantamento e mapeamento, ele seja feito antes da aprovação do plano. E por que a gente quer isso? Porque, no outro plano, a gente já tinha a listagem de todos os instrumentos do Estatuto da Cidade, no plano de 2002, e nenhum deles foi aplicado, porque nenhum deles estava mapeado, espacializado, então não havia como aplicar. Então, a gente gostaria de ter isso garantido. Somente assim nós poderíamos sair da realidade de 4% das moradias no centro, incentivar moradias no centro, incentivar mescla de classes sociais e de usos, só reservando terra para habitação de interesse social. Sozinho, o mercado não vai prover habitação de interesse social e espaço para essa construção. Então, nós temos, pelo menos, 2 ocupações que a gente gostaria de ter delimitados como áreas de interesse social: a ocupação Mama África e o casarão da Presidente Domiciano. A gente também fez o estudo do Morro do Estado e a gente viu que é necessário ampliar a zona de interesse social. Uma parte do Morro do Estado está fora da área, e assim como a gente está delimitando, inclusive, a área de pescadores da Ponta da Areia, que não está nem delimitado como interesse pesqueiro, nem como interesse social. Ou seja,
aqueles pescadores estão fadados a serem expulsos, empurrados daquele local, e é isso que a gente deseja evitar. Obrigada. Obrigado, senhora Regina. Por favor, anunciar a presença do deputado Flávio Serafim. Por favor, a Cíntia Gorham. Antes da Cíntia falar aqui, mas pode ir andando para... Queria falar com a professora Regina. Conversei com o vereador Atratino antes da audiência. Nós queremos depois, professora Regina, marcarmos uma reunião em conjunto, reunião de trabalho das duas comissões da Câmara, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Urbanismo, junto com a senhora e os demais professores da UF que têm interesse, têm participação na matéria, para a gente dialogar de maneira mais específica, porque às vezes na audiência pública os 3 minutos são curtos para detalhar ponto a ponto, mas queremos ver se no início de agosto tínhamos essa reunião com a senhora e com a UF para discutirmos ponto a ponto que vocês têm a sugerir, tá bom? Por favor, senhora Cíntia. Eu vou aproveitar aqui, em nome da Regina, alertar, Bruno, que o FOPUR mandou, o Fórum de Política Urbana de Niterói mandou um ofício para ambas as comissões, justamente oferecendo essa participação conjunta, essa possibilidade de discussão. Boa noite. Eu queria lembrar 2 coisas. Uma, Renato, é saber a respeito da área turística que está marcada sobre o terreno da Marinha. É isso mesmo? A outra, você vai ver no mapa depois, é o terreno do lado da Cetal. Vocês botaram os pescadores dentro da área turística, o terreno da Cetal, que eu sei que tem um imbróglio jurídico, e depois uma área que é uma habitação é um condomínio Netuno, que parece que é do pessoal de Submarino, da Marina, atravessa a rua da base hidrográfica e avança para o outro lado. Eu acho que aquilo ali é terreno da União. Uma outra coisa que eu achei curioso, no artigo 15 também, que Regina se referenciou, você fala da macroárea de urbanização consolidada, tais como objetivo, aliás, desculpe, no 16, no inciso 2, controlar o processo de adensamento e a intensificação de ocupação do solo na defesa do ambiente urbano de qualidade por meio da restrição à promoção de ambientes de grande porte em áreas saturadas. E aí eu queria lembrar o shopping center que está sendo previsto, já está, pelo que eu soube, já está aprovado no urbanismo, a ser construído na Marquês do Paraná. Aliás, já encaminhamos um ofício também, Renato, pedindo o projeto, porque esse shopping vai estar sendo construído na Marquês de Paraná, que é justamente o limite entre essa área de integração metropolitana com a outra. Então, é curioso que, de um lado da rua, praticamente, não é de um lado da rua, porque a outra rua continua, do outro lado da rua continua, que você tenha uma indicação de restrição para empreendimentos de grande porte e você esteja aprovando, já aprovou, um empreendimento de grande porte na Marquês de Paraná, que a gente sabe que está absolutamente saturada e que a abertura, a desapropriação dos 3 imóveis na esquina, aliás, eu estou ainda procurando os outros 5, porque eu só achei 30 desapropriações. Vocês estão anunciando 35, sendo que dessas 30 tem umas 3 que estão erradas, eu ainda não consegui achar. Então, assim, vai haver um recuo da rua, só que vai haver um incentivo ao trânsito e ao cruzamento para acesso a um shopping, que eu queria muito saber onde é que vão ficar os ciclistas. Porque eu acho assim curioso a prefeitura falar do incentivo ao automóvel, quando eu não estou vendo incentivo ao transporte cicloviário, né? Embora isso seja dito, isso não é fato. A gente sabe disso, você acompanha a gente reclamando há muito tempo a respeito da falta de ciclovias com sinalização e com segurança para os ciclistas. E a outra, a Regina falou um negócio que eu queria complementar, mas agora eu confesso que eu esqueci. Basicamente é isso. Obrigada. Obrigado. Por favor, a senhora Marcela Munch. Se eu não pronunciei certo, me desculpa.
Logo em seguida, a senhora Cristina Nassif. Boa noite. Primeiro, retomar aqui um pouco o que o Fábio colocou no início, sobre a preocupação com as encostas no Morro do Estado, chácara e arroz. Pode parecer uma coisa muito específica, né? Mas tem uma previsão, inclusive, no plano diretor, sobre a criação de alguns planos, né? Plano Municipal de Habitação, Plano Municipal de Redução de Risco, e aí ressaltar a importância que esses planos venham com prazo, que eles não fiquem só no papel, porque a gente tem situações como essa, né? Desde 2010, na verdade, desde antes de 2010, mas a tragédia de 2010 ela não muda o cenário para regiões como essa, enfim. É isso. Mês passado, a gente teve notícia de alguns deslizamentos numa mesma semana na Chácara e Arroz. Colocar aqui essa preocupação. A outra é também ressaltar a preocupação com a identificação da comunidade de pescadores da Praia Grande, a identificação dessa área no mapa do plano diretor como uma área de especial interesse turístico, no lugar de uma área de especial interesse pesqueiro. O secretário mostrou aqui na apresentação, né, até exemplificou essa comunidade, falando da importância de consolidar essas áreas, de consolidar a atividade pesqueira, preservar a atividade pesqueira. Então, acho que seria mais interessante ela estar identificada como área de especial interesse pesqueiro e não área de especial interesse turístico. Isso, inclusive, ameaça a permanência dos pescadores ali. E, por fim, também na linha do que a professora Regina coloca aqui, questionar, né, essa verticalização como a única resposta de promoção de habitação. A gente fez um ofício pedindo a identificação desses vazios urbanos, de equipamentos subutilizados, equipamentos ociosos. Isso é fundamental, uma promoção de habitação de interesse popular. Não necessariamente a gente promove moradia construindo novos empreendimentos. É necessário identificar já esses vazios e colocar aqui essa preocupação. Isso, obrigada. Obrigado, senhora Marcela. Senhora Cíntia Nassif, por favor. Queria agradecer a presença do vereador e secretário de Habitação, Beto da Pipa. Logo na sequência, o senhor Davi Saramago é o próximo orador. Boa noite, meu nome não é Cíntia, a Cíntia é minha amiga, eu sou Cristina Nassif. Desculpa. Não, então, tudo bem, tudo bem. Mas fico orgulhosa de ser chamada de Cíntia. Me perdoa. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e vou ser muito breve, porque, na realidade, eu queria dar assim, uma sugestão. Porque o rapaz estava fazendo a inscrição, falou para mim assim, você não quer se inscrever? Eu falei, não, depois eu vejo. Aí ele falou, não, mas você tem certeza que você vai entender tudo? Aí eu falei, acho que não. Então, ele falou, então vou colocar seu nome. Bom, eu não consigo nem ter dúvidas, porque eu não sabia que eu teria que ler o plano diretor para poder participar. Como eu não li e queria, né, começar a participar, eu não sei o que aconteceu, né? O plano de 2002 era assim, e esse vai ficar assado. Imaginei eu que ia assistir hoje aqui. Então, acho que assim, para as próximas reuniões tem que ter um mínimo de informação, de explicação, para que a gente possa encher essa sala e que as pessoas possam, né, entender o que vai mudar e o que está em jogo. Tá? Obrigada. Okay. Logo na sequência, Luiz Lobato. Não, esse é Luiz Lobato. Não dá. Davi Saramago. Davi, na sequência. Esse é o Davi. Bom, boa noite. Boa noite aos vereadores e ao secretário Barandier e a todos presentes. Antes de falar, eu queria alertar a mesa que foi feito logo no acidente do Bumba uma pesquisa e zoneamento de áreas de risco da cidade. Isso a prefeitura tem acesso a essa informação, foi feito por um professor da UF do UFRJ. Então, existe esse estudo de zoneamento de risco de deslizamentos da cidade. Tá? Isso foi logo, logo depois da queda do Bumba. Tá? Bom, prazer, me chamo Davi Palha Saramago, sou nascido e criado na cidade. É um enorme pesar olhar essa sala vazia com um assunto que é tão importante para o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Bom,
Sou morador do bairro de Piratininga há 28 anos. Acompanhei todo o desenvolvimento do bairro ao longo desse tempo, como a inauguração de toda a iluminação da orla, abertura para a circulação de veículos na orla de Piratininga, o crescimento e o desenvolvimento com a ida do comércio para a região oceânica, como a ida também de um shopping, o primeiro shopping da região. Hoje eu olho o meu bairro e olho a região oceânica com vida própria, onde você tem hoje um recém-inaugurado shopping da Unimed, onde você não tinha antigamente. E eu tenho feito um questionamento ao acompanhar o início das audiências públicas. Será que devemos olhar o mercado imobiliário como um vilão da cidade? Eu me pergunto isso a todo tempo. Por quê? Tive grandes amigos ao longo da minha infância e da minha adolescência. Um deles hoje trabalha para a construtora Cel, a mesma construtora que revitalizou a Praça Allan Kardec, em Piratininga. E um outro amigo que fez até a primeira comunhão na igreja do Tibau comigo, hoje é garçom do Guendai. Será que, se não houvesse o crescimento da região e do mercado imobiliário na região, isso teria acontecido? Ou eu teria perdido eles para o tráfico? E fica esse questionamento, esse levantamento aqui para todos nós. Eu vejo representantes de ONGs e populares falando de lucros abusivos e a famosa especulação do mercado imobiliário. Ora bolas, sejamos levianos. Eu nunca vi alguém comprar um imóvel nos últimos 5 ou 10 anos e admitir a venda do mesmo pelo mesmo preço que foi adquirido e fazer apenas a correção monetária desse valor. O primeiro que fizer isso, eu vou ter o prazer de estender a mão e parabenizar. Foi falado aqui pelo Barandier, um dos problemas do centro da cidade, que é hoje uma poluição visual de fios e postes. E tem um exemplo recente da cidade de São Paulo, do Dória, trazendo a iniciativa privada como parceiros e um grande projeto de fios e cabos subterrâneos. Será que não é um projeto que a gente deve olhar com bons olhos? Ou vamos continuar batendo na iniciativa privada, como fosse o filho feio do nosso mercado? Temos que apresentar soluções e apoiar o crescimento da cidade, desenvolvimento, olharmos para frente de forma correta e sustentável. Eu acho que voltar ao Tupiniquim em época de Araribóia, sejamos bem claros, isso não vai acontecer. Eu desejo que os meus filhos e os filhos de vocês aqui presentes tenham a condição de realizar o sonho de ter a sua casa própria, de ter seu apartamento na região que tão sonhado foi ao longo da vida e é ao longo da feira. Senhor Davi, desculpe, por favor, para... Eu vou finalizar. Quero sugerir aos vereadores aqui presentes olharmos as construtoras com estudo financeiro da cidade, né? Olhar as construtoras ecologicamente corretas, que usam selos verdes de aproveitamento de água de chuva e dar incentivo a essas construtoras fiscais. Agradeço a atenção de todos, respeito a opinião de todos, que façamos aqui o melhor para o futuro dessa cidade. Obrigado, senhor Davi. Muito obrigado. Por favor, senhor Luiz Lobato. Agora sim. Boa noite a todos e a todas, todo mundo. Também sou da Universidade Federal Fluminense, trabalho na área de conforto ambiental, me dedico a pesquisar a respeito do conforto térmico, climático, e eu acho que a Universidade Federal Fluminense ela não é só visível no estado do Rio, ela é a segunda universidade pública do Brasil. Então, ela tem um alcance muito maior do que esse ainda, e mereceria uma maior atenção e uma maior participação na elaboração desse plano. Não vejo muito a universidade, em especial a minha escola de arquitetura e urbanismo, participando da elaboração desse plano, que é uma perda. Nós temos uma grande massa de conhecimento acumulado ao longo dos anos e não estamos sendo habitualmente convidados a participar.
O meu interesse específico a respeito do clima urbano vem, assim, a gente tem notado, através de medições que a gente faz na cidade, a alteração do clima. Então, em algumas áreas pouco ventiladas da cidade, a cidade está ficando mais quente, né? As árvores estão fazendo falta, então a gente vê que a cidade é pouco ventilada. A Moreira César, por exemplo, uma rua com pouca ventilação, e nada tem sido feito, ao contrário. Me parece que o modelo de urbanização de outras áreas da cidade está sendo planejado no sentido de repetir o mesmo erro, né? De projetar sombra nas areias das praias, de não deixar a gente ter a visão das montanhas, então, obstrução de prédios elevados, altos, obstruindo a visão da paisagem. O clima, nas áreas mais afastadas, sendo prejudicado, os ventos não conseguem permear, não passam por conta desse paredão. A Praia de Caraí é um paredão, né? Será que esse paredão vai ser reproduzido em outras áreas da cidade? Enfim, eu acho que nós temos muitas participações possíveis a dar, e o projeto me caiu assim como se ele já estivesse pronto e estivesse sendo defendido, e não elaborado em conjunto com a população. O certo, no meu ponto de vista, é que toda a população pudesse trazer aqui a sua participação e, juntos, nós criarmos um projeto. E não estarmos na situação de criticar o que já está pronto, mas que é pouco apresentado. A gente não viu muito bem esse projeto, como ele é, e fica difícil da gente trazer elaborações a respeito de uma coisa que a gente não tem a apresentação detalhada. É só isso, uma questão metodológica. Obrigado, senhor. Senhor Bruno Serpa. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite à mesa que comanda aí a audiência pública. Farei aqui uma breve colocação. Nós, enquanto ADEME, temos um enorme orgulho de ter participado da elaboração, através do nosso diretor jurídico, do Melim Chalub, da lei que faz a regulamentação das ocupações irregulares do direito de laje. Essa lei foi sancionada agora pelo presidente, é a Lei 13.465. Nós participamos dessa discussão, e aí, diretamente ao Fábio, é isso, Fábio? De nossa parte, dos empresários do mercado imobiliário, tem aí todo o nosso entusiasmo e solidariedade, porque a gente não acredita em desenvolvimento da cidade, numa cidade mais justa, se a gente não tiver preocupação com quem está morando nessas regiões. E aí defendo aqui um olhar especial da Prefeitura para a questão da habitação social. A gente tem hoje, primeiro, que adequar a proposta do plano diretor à sanção dessa nova lei, que traz uma série de especialidades que devem ser revisitadas. E aí, quando a gente fala de regularização fundiária, falamos também de habitação social, que eu acho que é um tema que deve ser mais explorado por nós. É claro que a gente tem um viés e um olho de desenvolvimento imobiliário, dos interesses que nós temos de fazer mercado imobiliário na cidade, gerar emprego, que hoje nós estamos na completa contramão do que a gente entende como razoável. Nossa atividade chegou a empregar mais de 15 mil pessoas, e hoje a realidade é completamente avessa. E pode ser, Fábio, que se a gente consiga retomar a empregabilidade, se a gente consiga retomar os lançamentos imobiliários, se a gente conseguir voltar a produzir, que a gente consiga trazer um pouco de emprego, de recurso e de riqueza a essas regiões que hoje são menos favorecidas, e diante do cenário atual que a gente vive do nosso Estado, só tende a se fragilizar. E acho que essa participação do mercado imobiliário na história da cidade ela é fundamental para continuar gerando riqueza e emprego. Então, fica aqui, primeiro, um posicionamento que, além de olhar
lançamento imobiliário ou regiões que tenham interesse de uma primeira moradia, a gente se preocupou em olhar o social e colocamos o nosso jurídico para participar dessa discussão e participou diretamente lá o Melim. A questão das encostas é sim uma preocupação e agrava todo mundo. Agora, o que me causa muita espécie aqui, e fica aí uma reflexão, sou filho... Bruno, por favor, para concluir. Sou filho de um ex-professor da UF, não tive a oportunidade de estudar na UF, mas tenho grande admiração. E fica aqui, como é que a gente vem para uma reunião, dado a publicidade e a lei, a proposta do plano, dada a publicidade a todos os meios digitais, que a gente venha para cá preparado para discutir. Há de se ter uma proposta, sim, mas para a gente discutir esse tema com fundamento. Então, eu vi isso acontecer na primeira audiência e fica aqui uma proposta, que a gente olhe, estude e venha para cá com argumentos e fundamentos dentro do que está proposto. Obrigado. Se a gente vir para cá para ter aula de plano diretor, vai ficar complicado. Boa noite. Obrigado, senhor Bruno. Débora Pimentel, por favor. Débora Pimentel, por favor. Retirou. Tá ali. Retirou? Ah, sim, sim. Por favor, senhor Cláudio Bettini. Boa noite a todos, à mesa. Quantos aqui são empregados da indústria da construção? Empregados, não sócios, donos, diretores, mas empregados. Tá, até que tem um pessoalzinho. Eu faço parte dessa indústria, eu sou empregado da construção civil, eu não represento os empresários, eles não precisam que eu os represente, mas eu represento essas poucas pessoas que estão aqui e esses 15 mil trabalhadores que o Bruno mencionou e que não vêm aqui, eles não têm acesso a isso aqui. É difícil você ver um pedreiro, um servente, um carpinteiro aqui. E eu convivo com essas pessoas, e a realidade delas é muito dura. Elas recebem um salário, gastam tudo até o final do mês e precisam do salário do mês seguinte para continuar a vida. Se você pensar que essas pessoas têm família, esses 15 mil trabalhadores da construção civil, talvez eles alcancem 60 mil pessoas na nossa cidade. E essas pessoas estão ficando completamente sem emprego. A gente está entregando as últimas obras agora nesse segundo semestre de 2017. Não tivemos lançamentos em 2015, 2016, 2017. E isso não é culpa da cidade, da prefeitura, isso é função da nossa conjuntura econômica, política, que está um caos, difícil de resolver, mas eu acho que o plano diretor tem capacidade de ajudar essa indústria a se levantar. E alguém falou aqui, uma outra fala ali sobre especulação imobiliária. Eu trabalho nessa indústria com muito orgulho. Não tenho certeza, a indústria imobiliária de Niterói produz imóveis muito bem feitos. Eu já viajei o Brasil todo, vendo obras no Mato Grosso, em Porto Alegre, São Paulo. O nosso produto é muito bem feito, os nossos profissionais são muito capacitados. Os gerentes e diretores de empresas no Brasil todo, você viaja, você encontra gente que saiu de Niterói. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa indústria. E, às vezes, eu escuto alguém falar especulação imobiliária. O cara abre um restaurante, não é especulação gastronômica. O cara abre... enfim, agora, se é imóvel, aí vem essa especulação junto. Então, se vem de carro, é especulação automobilística. Isso não devia ser usado, esse termo. Acho que daqui para frente a gente podia abolir isso. Mas, enfim, não vim aqui fazer isso. Eu vim falar em nome desses 15 mil pessoas que estão sem emprego. Em cada obra são aproximadamente 300 homens. Você não vê mais nenhum canteiro na cidade. Os últimos estão terminando. E a gente precisa que essas pessoas sejam atendidas nas suas demandas. Olha, para você poder ter um plano diretor sustentável, você precisa que você considere a questão ambiental, mas precisa também do lado econômico e social.
E o econômico e social de Niterói está de joelhos. A gente tem um contingente enorme de pessoas que estão entrando na miséria e a violência que a gente tem aqui na cidade hoje tem a ver com isso. Você tem muita gente ali na ponta que já está entrando em desespero, tem mesmo. Senhor Cláudio, por favor, para concluir. Não, está ótimo. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Senhor Marcelo do Nascimento, por favor. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu estou aqui também numa posição de reforçar a necessidade de um plano diretor bem elaborado, principalmente no centro, por conta do centro já existir uma infraestrutura pronta para que sejam desenvolvidos novas habitações, novos comércios, exploração de áreas que hoje estão degradadas, empreendem prédios abandonados, que o plano diretor possa contribuir para que esses pontos, esses prédios, eles possam ser ocupados de maneira inteligente, porque nós não vamos criar, né, nenhuma infraestrutura absurda para que possa se desenvolver o centro. Ela já existe, ela já está lá. Nós temos, sim, que melhorar o que nós temos, né? É um absurdo, realmente, você ver os postes, os fios das concessionárias de telefonia, da concessionária de energia, degradando a visão do que a gente tem lá no centro. O nosso centro, a nossa orla, ela é maravilhosa, ela é linda. Nós temos que explorar essa visão que nós temos que permitir que as pessoas possam trafegar com segurança, possam trafegar pelo passeio, que esse plano diretor traga para o centro essa possibilidade. Realmente, hoje, ou você tem a calçada, você tem o camelô na calçada, porque você não tem, a questão do subemprego, como você não gera emprego, e aí não falando só da construção civil, mas o comércio, a indústria naval, que está muito prejudicada na nossa cidade, e tem tudo a ver com o centro, né? Então, você precisa trazer dignidade para as pessoas, ok, mas eu acho que não com subemprego. Nós temos que ter a capacidade de gerar empregos decentes, de gerar, assim como o Cláudio falou agora, a condição dessas pessoas sobreviverem. Então, os subempregos estão também degradando o nosso centro hoje. As pessoas estão indo para o centro para poder tentar arrumar dinheiro. Essa é a realidade, né? E com isso, trazendo insegurança. Hoje, o nosso centro, ele, às 19 horas, se alguém passa por lá, já está todo apagado, né? Você não tem o centro de Niterói para que o público possa utilizar. O comércio fecha. Os únicos negócios abertos são as universidades, que são inúmeras, mas que também estão perdendo os alunos, porque as pessoas não têm ou condição de pagar ou estão fugindo dali por ser um local de inseguro hoje para se viver. Como é que uma pessoa sai de uma universidade às 10h30, 11 horas da noite e se desloca para um transporte público que, às vezes, é ineficiente também? Então, a gente espera que o plano diretor também trate desse assunto com muita seriedade, porque as pessoas, a gente não fala só das pessoas que transitam de 7 da manhã às 17 horas. Nós temos que nos preocupar com 24 horas do centro, com a segurança dele. Para concluir, por favor. Desculpa. Já estou acabando já. Então, nós temos que ver como é o centro da cidade à noite também. Como é que nós vamos tratar desse assunto? O comércio, ele precisa existir até mais tarde. Nós precisamos fazer com que as pessoas circulem ali e que o dinheiro volte a circular dentro da nossa cidade, porque com o dinheiro voltando a circular, beneficia todo mundo. Bom, era isso. Agradeço. Obrigado, senhor Marcelo. Por favor, senhor Paulo Chiadi.
Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Chad, eu trabalho no mercado imobiliário aqui da cidade e faço parte do Compur, represento o mercado imobiliário no Compur. E nós estamos aqui para discutir o plano diretor. Tá? É importantíssimo a participação de cada um de vocês. É importantíssima a participação dos representantes das associações de moradores, da academia, da UF, das ONGs, dos coletivos, dos cidadãos, das cidadãs. Cada um tem uma contribuição a dar, ou com uma fala, ou com aplauso, ou com uma crítica. Isso é muito importante. Mas nós estamos a discutir o plano diretor. Plano diretor remete a futuro. Plano é para frente. O plano não é para hoje. O plano é para amanhã. Toda essa nossa participação, e eu modestamente me incluo, junto a vocês, e modestamente essa nossa participação, como eu disse, é muito importante. Mas é importante também que os senhores vereadores atentem que há uma maioria, que há uma massa significativa de pessoas que não estão aqui, não estão representadas aqui. Assim como disse a senhora promotora, podem estar ausentes, mas estão presentes. E quem é essa massa? Essa massa são as pessoas que precisam morar. São pessoas que têm o direito de morar. São pessoas que precisam ter uma moradia digna. E aqui não falo para baixa renda, falo para baixa renda, falo para média renda, falo para alta renda. Todos têm o direito a essa moradia. Nós trabalhamos para essa gente. Nós conhecemos bem essa gente. Eu pago na minha empresa pesquisa para conhecer essa gente. Então, que os senhores entendam, que os senhores ouçam a cada manifestação de um presidente da Associação de Moradores, e eu conheço alguns e respeito a todos, ouçam também a Associação dos Futuros Moradores. A cada coletivo que aqui se manifestar, e é importante a manifestação, como já disse, ouçam também o coletivo dos que têm o direito de morar. E a cada manifestação de um cidadão ou de uma cidadã que more, ouçam também a necessidade, ouçam a fala daquele que quer morar, que precisa morar. Muito obrigado. Obrigado, senhor Paulo. Senhor Carlos Arthur Teixeira, por favor. E, na sequência, a senhora Ruth Pereira. Por favor, senhor Carlos, o senhor pode falar, o senhor dispõe de 3 minutos. Obrigado. Boa noite a todos. Nós estamos aqui falando em nome da colônia de pescadores Amigos da Praia Grande. É uma colônia de pescadores que fica no centro de Niterói, em frente ao Carrefour. E no plano direto, na OC, a Operação Urbana Consorciada, ela ficou invisível. Nós fomos na prefeitura, fizemos várias reuniões com a prefeitura, e a prefeitura depois reconheceu a colônia, fez uma vila de pescadores, que está aqui no mapa, colocou como zona de pesca, reconheceu a colônia, e agora, no plano diretor, deixa eu explicar aqui, porque ela some novamente, ela fica invisível. Nas audiências, eles fizeram esse grito de guerra, somos invisíveis, porque são pessoas que, realmente, a prefeitura, até o momento, enquanto não era viável fazer alguma coisa aqui, enquanto não era, não sei o nome que se dá, não quis ver aquelas pessoas. O cais do Porto está caindo, as pessoas vivem com lama, às vezes, na calçada, a Águas de Niterói despeja o esgoto a 100 metros da praia,
a tubulação boia na praia e danifica as embarcações deles, mas agora, quando querem fazer área de turismo, novamente botam ele como pessoas que não existem. Colônia de Itaipu existe, Porto Jurujuba existe, Ponta da Areia, aquela pequenininha, existe, e eles aqui se tornam invisíveis. Né? Nós temos uma legenda que tem que ser respeitada, que é uma lei, e eles não aparecem novamente. Se tornam área de turismo. E isso é um perigo, porque, como se falou, isso aqui é um projeto para 20 anos. Então, eles têm o direito de aparecer, eles têm o direito à dignidade e têm o direito de ser reconhecidos como pescadores. Então, vamos botar na lei, vamos fazer a emenda, colocando a Vila de Pescadores, que está lá há 40 anos e tem que ser respeitada. Obrigado, senhor Carlos. Por favor, Ruth Pereira. Senhora Ruth Pereira, por favor. Boa noite. Eu vim aqui como estudante, né, interessado no processo de audiências públicas, de revisão do plano diretor, e eu tenho algumas perguntas. Até uma das perguntas é se essas perguntas vão ser respondidas pelos senhores aqui. Serão respondidas no final. Uhum. Então, tá. Vou colocar 3 perguntas. Uma sobre o inciso 8º do artigo 15 do plano, que fala sobre promover a mescla e maior proximidade de diferentes tipologias residenciais para grupos de baixa, média e alta renda. A pergunta acho que é complexa de se responder, mas eu vou deixá-la, que é como isso seria feito. Se talvez o secretário tenha algo a dizer sobre como isso seria feito, porque me parece curioso, assim, né? Como que essa mescla de grupos de baixa, média e alta renda seria feita aqui nessa área, essa macroárea. Em segundo lugar, né, estes artigos sobre essa macroárea de integração metropolitana falam muito sobre melhorar a situação da população de baixa renda. Então, uma pergunta que eu deixo é: essas pessoas serão mantidas nos lugares em que elas estão? Como se pretende fazer essa melhoria? E porque, assim, né, às vezes o que acaba acontecendo é que essas pessoas são deslocadas, né, e aí vem outros interessados no local, e a gente vê muito isso acontecer, essas pessoas irem para áreas mais periféricas. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta, né, como será feita a melhoria da situação dessa população. E, em terceiro lugar, sobre o que é falado mais de uma vez no plano, sobre requalificação da área. O secretário falou algo sobre uma península da inovação e falou disso como um exemplo de requalificação, né, do centro. Então, ao mesmo tempo, se falou sobre evitar que venham muitos automóveis para cá e lidar com essa questão do trânsito e, né, de como o centro é ocupado durante o dia, e aí eu não sei se eu não entendi muito bem. Então, vai ser feita uma península de inovação, então isso vai se adensar, né, essa movimentação no centro vai se adensar, essa península vai ser construída, vai ser utilizado algum espaço já existente, né. Esse foi, pelo que eu entendi, foi um exemplo de requalificação, e eu gostaria de entender quais são os outros exemplos de requalificação que já tem de proposta? O que significa essa requalificação do centro? São essas as perguntas. Obrigada. Obrigado. Senhora Ruth, por favor, Maria. Senhora Maria, por favor. Queria agradecer a presença do vereador Paulo Eduardo Gomes aqui. Boa noite a todos. O meu nome é Maria. Eu estou aqui representando a Lagoa de Piratininga, juntamente com a dona Maria Luísa, que é a vice-presidente lá, né, da nossa área. E
eu quero aqui refazer a pergunta que eu fiz na semana passada ao vereador Atratino, né, para eu conhecer o senhor, eu não conhecia. Eu fiz uma pergunta seguinte: o que seria projeto Orla? A pergunta não quer calar, né? Como que vai ser feito esse projeto? Se vocês têm algum plano para os moradores da beira da lagoa, algum projeto socioambiental, alguma coisa assim educativa para a população dali daquele lugar, porque o local está muito abandonado, né? Tem muito lixo, muito enchente quando chove, as casas enchem dos moradores, e a gente quer saber o que seria esse projeto Orla. Eu gostaria que vocês tivessem um olhar especial para aquele lugar, né? Principalmente ali na Rua 26, até mais precisamente na Rua 30, que tá bem degradado mesmo, com lixo, com bastante coisas assim que prejudicam o meio ambiente, né? Muito obrigada. Obrigado. Eu vou agora passar a palavra aqui para o secretário Renato Barandier para proceder com as respostas às perguntas. Bom, dando respostas, então, e comentários, encaminhamentos ao que foi colocado aqui hoje, agradecendo a participação de todos, primeiramente aqui. Começo respondendo ao senhor Fábio Silva sobre os problemas da comunidade, como é que o plano diretor aborda isso. Alguns exemplos que foram dados aqui fazem parte da gestão cotidiana da cidade. O executivo, independente de qual cidade a gente estiver falando, ele tem que seguir as normas, seguir as leis, mas também tem problemas do dia a dia natural. Áreas de risco, nós conhecemos todas elas, conhecemos o mapeamento, que foi até mencionado por uma outra pessoa que fez uso da palavra. Foi utilizado no diagnóstico do plano diretor esse mapeamento. Foram feitos novos mapeamentos, foram feitas visitas a campo, mas isso tudo é uma demanda dinâmica. No momento em que é feito o mapeamento, está lá. Existe uma quantidade determinada de áreas de risco, uma demanda determinada lá por contenção de encostas, escoreamento de edificações e tudo mais, mas num próximo evento, um tempo depois, isso pode ser modificado. Tem coisas que se confundem, então, as obrigações do plano diretor e o que é a obrigação da gestão no dia a dia. Em relação ao que você colocou, então, especificamente, a Prefeitura tem trabalhado ativamente na solução desses problemas. Dos 3 exemplos, 2, inclusive, você mesmo mencionou aqui, que um já foi concluído, o outro está em andamento, o terceiro certamente em breve também será atacado. É assim que a administração pública trabalha. A gente tem desafios enormes e, na medida do possível, dentro de um planejamento já de curto prazo, não de longo prazo, como é o plano diretor, a Prefeitura vai atacando isso. Mas, no que diz respeito ao planejamento de longo prazo, eu posso dizer que essas áreas de especial interesse social, que passam a ser tratadas como zonas de especial interesse social, seguindo a normativa nacional desde 2004, não vai ser só mais uma área, como era no plano de 92, uma área mapeada dentro de um plano. Ela, com esse novo plano, a administração pública municipal vai poder ter meios para trabalhar essas áreas. Recursos financeiros, por exemplo. Recursos financeiros oriundos de uma outorga onerosa do direito de construir, que, quando era conhecido como solo criado aqui em Niterói, que era aplicado em pequenas frações do município, e mesmo nessas frações, o que era cobrado lá era muito pouco. Então, dentro desse processo de revisão do plano diretor, tem, por exemplo, a revisão da fórmula de cálculo dessa contrapartida ao direito de construir, da outorga onerosa do direito de construir, que não só leva para todas as regiões da cidade, mas também aumenta o percentual a ser cobrado como contrapartida das edificações. Assim, a gente está conseguindo dar meios para que o poder público consiga fazer políticas mais contundentes do que conseguiu até hoje. Na sequência, a professora Regina Bienenstein também fez aqui uma reivindicação de apresentar o mapeamento de ZEIS antes da conclusão do processo de revisão do plano, da votação dele. Eu posso me comprometer aqui com os vereadores, o presidente da Comissão de Urbanismo e o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que o Executivo está à disposição também para colaborar
na confecção de um mapa anexo de ZEIS, tá? Para fazer parte da versão final do plano diretor, da lei final aprovada, tá? Quando for o momento oportuno das comissões abordar esse tema, o Executivo está de portas abertas para se somar nessa reivindicação. A Cíntia trouxe alguns questionamentos que também foram feitos agora, acho que pelo Arthur, ao final, sobre a área turística, essa área de especial interesse turístico que o projeto de lei traz em um dos seus mapas anexos. Essa é uma repetição, na verdade, uma mera repetição do que já consta hoje em vigor no plano diretor, que data de 1992, a mesmíssima área de especial interesse turístico. Eu percebo aqui, pela discussão que está sendo colocada, que ela carece realmente de um refinamento, uma revisão. Eu acho também, vereadores, que a gente pode trabalhar nesse sentido, de revisar não só essa área de especial interesse turístico, mas também no mapeamento das áreas de especial interesse pesqueiro, que era uma figura lá do plano de 92, mas agora realmente não lembro de cabeça se havia mapeamento delas ou não. Se não houver, não tem o menor problema, acho que cabe criar um mapeamento nesse sentido também. Bom, a Cíntia também fez algumas colocações sobre o shopping da Marquês de Paraná, fez uma menção ao artigo 16, mas o artigo 16, Cíntia, que fala de controle de adensamento, se refere à macro-área de ocupação consolidada. Nós estamos aqui hoje falando da macro-área de integração metropolitana. A macro-área de integração metropolitana, talvez não esteja claro na resolução do mapa, mas ela pega os dois lados da Avenida Marquês do Paraná, não é só um dos dois lados, não. Ela pega os dois lados da avenida, a avenida inteira, então, tem o mesmo tratamento. Dentro disso, a gente tem trabalhado, acho que não quero estender muito aqui, dizendo o que a administração vem fazendo em termos de promoção das ciclovias, da bicicleta como modo de transporte sustentável, mas esse mesmo projeto que você mencionou, onde tem as 35 desapropriações, elas estão sendo realizadas para se criar uma faixa adicional para ônibus, que é transporte público coletivo, ciclovia, que é a ciclovia talvez mais demandada hoje na cidade, a da Marquês do Paraná, e ampliação dos passeios, ou seja, a gente está falando de transporte público, a pé e bicicleta. É mobilidade sustentável, é para isso que está sendo feita essa ampliação da avenida. Não é para criar mais uma faixa de rolamento adicional para automóveis, não. Que, por sinal, ainda vai ter uma quinta, mas aí é uma coisa específica do projeto desse shopping que vai vai ceder o terreno, essa é uma medida mitigadora dele, criar uma quinta faixa na sua testada para poder acessar o empreendimento sem criar impactos negativos nem no Mergulhão, nem na Avenida Marquês do Paraná. Mas esse é um projeto de mobilidade sustentável. Eu acho que eu preferia falar numa oportunidade mais adequada para tratar esse projeto específico. A gente está falando aqui do plano diretor hoje, não de um projeto isolado dentro da cidade. A gente tem um Conselho Municipal de Política Urbana, o COMPU, que em breve deve trabalhar esse tema. A gente faz a divulgação, se for o caso, se puder acompanhar a agenda no site da Secretaria de Urbanismo, nós colocamos lá o calendário de audiências de reuniões do Conselho do COMPUR, Conselho de Política Urbana, e em uma das próximas reuniões esse tema específico vai ser abordado lá. Acho que é um fórum mais adequado para tratar esse tema, não aqui hoje, frente às reivindicações da cidade, né? Bom, a Marcela também traz aqui a sugestão de promover a habitação de interesse social em imóveis subutilizados. Isso está nas estratégias, está nas diretrizes do plano diretor. O plano diretor também traz instrumentos que permitem que isso aconteça, embora conste, como a professora Regina também mencionou, alguns desses instrumentos no plano desde 2002, eles tiveram pouca regulamentação, vamos dizer assim. Um dos que eu posso mencionar é o IPTU progressivo no tempo. Está lá, consta no plano de 92, é verdade. Quer dizer, desde 2002, consta ele lá. Só que não há regras, caso o poder público, caso o poder executivo queira aplicar o IPTU progressivo, nunca foi previsto regra nenhuma lá. Então, realmente, antes de começar a cobrar o IPTU progressivo em Niterói, hoje nós precisaríamos de uma lei específica regulamentando o IPTU progressivo. Hoje, com essa proposta do plano diretor que está na Câmara,
uma das sessões, um dos capítulos lá, trata do plano do IPTU progressivo no tempo e já traz a forma como isso deve acontecer caso a administração municipal, no horizonte de vigência do plano diretor, resolva implantar o IPTU progressivo. Está lá já, é uma questão de o gestor ali naquele momento aplicar, ter a vontade política de aplicar ou não um instrumento. E falou também dos planos, Marcelo também falou dos planos setoriais que o plano diretor traz vários planos setoriais, como de redução de risco, mobilidade, entre outros, e demonstrou uma preocupação em não ver esse plano ficar no papel. Planos podem ou não ficar no papel, dependendo da administração. No nosso caso aqui, a gente assumiu em 2013 com um passivo de planejamento enorme e estamos colocando em dia todos os planos um a um, todos. Estamos colocando eles em dia. Isso, como a ilustre promotora até colocou na fala dela, vem, no caso do plano diretor, de uma reivindicação até antes mesmo da gente assumir essa administração. O Ministério Público vem forçando o Poder Executivo a revisar o plano diretor há anos. Estamos enfrentando. É para isso que serve o Poder Executivo. Aí, realmente, cabe também a pressão do Ministério Público, cabe a pressão da população, para caso, quando essa administração não estiver aqui, a outra que assumir continue dando continuidade a esse processo todo de planejamento. A Cristina Nassif veio também aqui e, bom, fez alguns comentários sobre o processo, a metodologia, como ela mesmo colocou, que não viu a comparação entre planos de 92 e esse que está sendo proposto agora, por exemplo. Queria ver um mínimo de informações. Assim, Cristina, oi. Como eu apresentei aqui, teve até um slide que eu apresentei, isso não é um processo que começou hoje, ele já tem 2 anos. E, embora não seja uma lei pronta e acabada, é um projeto de lei pronto. É um projeto de lei pronto, e que foi discutido por 2 anos, 15 audiências públicas depois, conferência da cidade, reuniões do Compur, consulta pública. Fizemos, assim, 2 anos de uma agenda intensa para elaborar esse projeto de lei. É um projeto de lei acabado, sim. Ele está disponível no site da Secretaria de Urbanismo, está disponível no site da Câmara. Simplesmente o trabalho de pegar lá, ler, e para a gente poder discutir aqui. É um processo que não está começando hoje, não. Então, assim, o que eu sugeriria, temos muitas outras audiências pela frente, cada um de nós fazer lá o trabalho de ir. A gente também tem que empreender um pouco de esforço. Ir lá, ler, tentar entender o plano, anotar o que não entende. Vem aqui, demanda a gente. Estamos aqui para responder, estamos aqui para contribuir. Diversas contribuições foram feitas aqui, já estou até me solidarizando aqui à Câmara no sentido de encaminhar essas propostas, de subsidiar essas alterações todas. Acho que é assim que a gente consegue construir um processo participativo efetivo. Não. Bom, tentando acabar aqui, já passei da metade. O Davi Saramago... alunos da universidade, da UF, eu quero fazer uma contraproposta. Eu me coloco à disposição para ir discutir na UF com os alunos de uma forma mais focada nesse sentido, porque, como eu disse, esse processo, essas informações todas de alteração, do que está sendo mudado, isso está sendo debatido há 2 anos. A gente não está chegando aqui agora com uma proposta de mudança do plano de 92. Tem todo um processo extenso de participação aí, que culminou nessas diretrizes aqui que estão sendo apresentadas hoje. Então, se for para ter esse foco, eu me coloco à disposição de ir na universidade e debater com a Escola de Arquitetura esse plano diretor lá, tá bom? O Davi Saramago, bom, também fez algumas considerações no sentido de propor projetos para enterrar a fiação, incentivos à certificação ambiental, que eu acho que também podem ser consideradas aqui pela Comissão de Urbanismo da Câmara e pela Comissão de Meio Ambiente. A Luísa Lobato afirmou aqui que não viu participação da UF.
Acho que vale até um breve comentário sobre isso. Nós, na etapa de elaboração ainda lá do plano diretor, do projeto de lei, da minuta do projeto de lei, nós tivemos a assessoria da Fundação Getúlio Vargas. Entre os componentes dessa equipe estava a professora Tereza Carvalho, coordenadora do programa de pós-graduação da UF. Ela foi uma das coordenadoras do plano diretor, uma das coordenadoras dessa equipe interdisciplinar que a Fundação Getúlio Vargas montou. Ela era especialista em planejamento urbano dentro dessa equipe de revisão. Ela, com seus alunos da UF também, participaram desse processo de elaboração. Então, assim, houve participação da UF, mas, de novo, eu me coloco à disposição para ir lá. Então, eu não tenho como trazer a universidade para cá, mas eu posso ir lá, eu me coloco à disposição. De novo, eu reforço aqui, estou à disposição para ir lá quantas vezes quiserem, já estive lá diversas vezes discutindo outros projetos e outros planos. Eu estou me colocando à disposição para ir lá. Eu vou lá e debato com a universidade o momento que quiserem. É isso que eu estou colocando. Bom, Bruno Serpa Pinto também trouxe uma consideração pertinente aqui. Eu acho que o doutor advogado Bruno Lessa também pode contribuir na adequação do nosso projeto de lei à recém-aprovada Lei dos Direitos de Laje, ver as implicações que isso traz para esse projeto de lei. Indo aqui para o final, Marcelo do Nascimento também fala de qualificação do espaço urbano, de valorização da orla, de geração de emprego. Isso é o desenvolvimento. A gente, como poder público, tem que promover o desenvolvimento, ser um facilitador e não um dificultador. Direcionar investimentos para esse tipo de requalificação, é isso que está sendo feito na Marquês do Paraná, na Transoceânica, e cabe ao plano diretor facilitar a promoção desse tipo de estratégia. O Carlos Arthur trouxe aqui duas representantes também da Colônia de Pescadores, já falei, talvez seja o caso de revisar, me coloco à disposição aqui com as comissões da Câmara para revisar esse mapa anexo e as colônias de pescadores. Caminhando aqui para as duas últimas pessoas, a Maria também pergunta dos planos para a orla. O plano diretor traz, de uma forma inovadora no país, a costa de Niterói, não só a orla, mas a costa e o mar, no seu macrozoneamento. Isso é para reconhecer a importância da orla na vida da cidade, na construção da cidade e de todas essas atividades que necessitam do mar. Por mais que a indústria naval ou a pesca sejam a atividade de fim aconteça no mar, é na terra em que os meios para que isso possa acontecer, é na terra que está situado. Então, é preciso fomentar essa estratégia nesse sentido. E, por fim, a Ruth Pereira trouxe 3 perguntas objetivas aqui. Uma em relação ao inciso 8º do artigo 15, sobre promover a mescla de rendas, como fazer. Tem diversas estratégias para que isso possa acontecer. No caso dessa macroárea onde nós estamos, a população de alta renda saiu daqui. O que restou hoje aqui é a população que se submete a viver num ambiente urbano de baixa qualidade, degradado, para falar a verdade. Nós precisamos requalificar esse espaço urbano para valorizar para essas pessoas que moram aqui hoje e também para trazer outros tipos de renda para promover essa mescla aqui, no caso da área central de Niterói. Não quer dizer que essas pessoas tenham que sair daqui. Ninguém vai sair do centro. Não há nenhum, e nunca houve, por parte dessa administração, nenhuma vontade, nenhum desejo de retirar a população de baixa renda da área central de Niterói. Isso não aconteceu. Isso, na época da discussão do projeto de lei da Operação Urbana Consorciada, era quase a principal bandeira dos que foram contra o projeto de lei, e o que se vê hoje é que nada disso aconteceu. O centro continua com as mesmas pessoas morando lá. A questão é de trazer novas ocupações para a área central, sem tirar aquelas que já habitam aqui. E não falta espaço.
Estacionamento, que é a área subutilizada, segundo o Estatuto da Cidade, não cumpre função social. Nós temos imóveis subutilizados, vazios, que podem ser reconvertidos também para habitação de interesse social. Então, temos espaço tanto para alta renda, média e baixa renda acontecerem juntas aqui no centro de Niterói, sem gentrificação, sem expulsão branca, sem nada disso. As duas últimas perguntas: melhorar a vida da população de baixa renda. Como fazer isso? Através de políticas de melhoria das condições de vida dessa população e de retirada delas da situação de vulnerabilidade. Tem uma outra macro área que a gente vai discutir provavelmente em alguma outra reunião, que traz uma série de diretrizes nesse sentido, de reduzir a quantidade de população em situação de vulnerabilidade social. E sobre a requalificação urbana, ela pergunta como é que isso significa, o que significa a requalificação do centro, como é que isso acontece com uma península de inovação. Eu tentei mostrar, não sei se eu tive sucesso na apresentação, mas o centro de Niterói tem diversas vocações e potencialidades. É diferente de bairros mais afastados, que talvez tenha uma ou duas vocações. Isso aqui tem múltiplas vocações. É de integração metropolitana, transporte, comércio, serviço, educação. Temos indústria naval, temos pescadores aqui, temos patrimônio cultural, temos imóveis subutilizados, temos imóveis vazios. Todos esses imóveis podem ser requalificados para atender habitação de interesse social, habitação de alta renda, podem ser utilizados também para o fomento científico. Esse que é o objetivo desse projeto Península da Inovação, aproveitar esse parque universitário que nós temos, que é onde está o saber científico, onde ele está, a existência dele, tirar proveito disso positivamente, criando uma sinergia para atrair empresas pequenas, startups. A gente não está falando de grandes empresas multinacionais, pequenas empresas que também possam coabitar dentro dessas edificações vazias e subutilizadas. É isso, aproveitando o potencial da universidade, trazendo os alunos recém-formados para trabalhar, isso no momento de crise, principalmente num momento de crise profunda como o país está vivendo hoje, é uma estratégia fundamental para a sustentabilidade da cidade. No mais, vereadores, acho que eu respondi a todo mundo que fez uso da palavra, passo de volta. Obrigado, secretário Barandia. Passo a palavra agora ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Bruno Lessa. Então, tá bom. Bom, fazer aqui algumas breves considerações sobre a audiência. Queria também duas pequenas... Acho que eu tinha até que ter falado antes do Renato. A Amanda vai falar e fala o governo primeiro, pode, sem problema. Boa noite a todos. Eu me chamo Amanda Gevô, eu estou representando o secretário de Meio Ambiente, Eurico Toledo, e gostaria de fazer algumas considerações sobre a questão ambiental no plano diretor. De modo geral, é um plano diretor que contempla a orla marinha, as lagoas, as áreas de proteção ambiental, de uma forma bem ampla. Falando sobre a região central, que é a área tema da audiência de hoje, eu gostaria de pontuar que é uma área que possui diversas unidades de conservação, apesar de todo o crescimento populacional e de grandes construções. Muitas áreas também que têm esse papel de transição entre a área urbana e a área ambiental, como as áreas de restrição à ocupação urbana. É um plano que delimitou, que faz questão de delimitar as áreas de preservação permanente, topo de morro, faixas marginais de rio. Sobre os questionamentos que foram levantados aqui, eu me sinto na necessidade de mencionar, principalmente, sobre a Luíse, que falou um pouco sobre mudanças climáticas. Existe um capítulo, na verdade, alguns artigos, que tocam exatamente sobre esse tema, maneiras de fomentar a melhoria urbana, ventilação, modelos que melhorem a impermeabilização do solo, a permeabilização do solo. O plano vem indicando a criação de diversos planos de arborização urbana, planos de Mata Atlântica e, principalmente, ações de agricultura urbana, ações de participação de cada vez mais da população, do engajamento de proteção dessas áreas. Sobre também o projeto Orla, que foi mencionado pela senhora Mariá, explicando mais ou menos o que é o projeto Orla. É um instrumento, na verdade, utilizado para planejamento da orla dos municípios. Existe um diagnóstico realizado, se não me engano, em 2012, que diz justamente quais são as vocações e restrições de cada uma dessas áreas e contempla, inclusive,
as lagoas. A ideia do projeto Orla é que ele melhore as condições de estruturação de cada local, considerando o que já existe. Não existe possibilidade de retrocesso nessas áreas, retrocesso social principalmente. Em diversos momentos, a Prefeitura vem trabalhando em alguns projetos de melhoria de todas essas áreas, né? Saneamento, coleta seletiva, melhoria ambiental, principalmente ali em Piratininga, que a gente sabe que está uma situação um pouco delicada. Então, esse projeto, na verdade, é um projeto que, sim, contempla a questão educativa, justamente do despejo regular de esgoto, de lixo, mas que é só um diagnóstico. No momento, ele não sei se tem previsão de retorno, até porque ele foi descontinuado na esfera federal. Eu não sei de que forma apenas as diretrizes podem ser trabalhadas na escala municipal. Tá bom? Obrigado, Amanda. Vamos passar a palavra antes, Atratino, para o único vereador que está aqui pedindo para fazer uso da palavra, além de nós dois presentes da comissão, o vereador Paulo Eduardo, se puder falar ali do púlpito, também limitado o tempo do vereador Paulo Eduardo aos 3 minutos, que todos aqueles que fizeram uso da palavra tiveram direito. Minha avó já dizia que é difícil assoviar e chupar cana. E é difícil você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não sei como é que o Flávio conseguiu chegar antes de mim, porque nós estávamos na audiência pública para tratar de saúde mental no ambiente da psicologia da UF. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma discussão entre nós, vereadores, a respeito da organização das audiências públicas. Porque é bom que nós tenhamos pactuado entre nós uma quantidade relativamente significativa, porque isso nos permite, no processo de reavaliação e realimentação, deliberar pela mudança de um ou outro elemento, é evidente que combinando com o próprio governo. Eu compreendo quando o Barandier fala que não temos que discutir shopping, mas nós não podemos permitir que a cidade seja verdadeiramente estrupada, porque eu tenho um plano urbanístico regional dos bairros da Orla da Bahia, que ele próprio está ultrapassado, temos um plano diretor que está sendo revisto com atraso enorme, e, enquanto isso, eu vou praticando, com aval único e exclusivo do Poder Executivo, as violências contra a cidade. Nós estamos fazendo desapropriação de 35 imóveis no corredor da Marquês de Paraná. Para quê? Para garantir a mobilidade urbana dos moradores de Niterói que sofrem diariamente, vindo do Rio, cruzando a cidade para a região oceânica, ou para atender pistas adicionais